o que alguns dos maiores e melhores nomes da WWE, AEW, TNA e Ring of Honor têm em comum? E a resposta está numa das companhias independentes mais influentes das últimas 2 décadas, a Pro Wrestling Guerrilla, ou simplesmente PWG. Antes de se tornarem campeões mundiais e estrelas internacionais, nomes como Kevin Owens, Seth Rollins, Sami Zayn e Apollo Crews eram conhecidos por outros nomes no circuito independente, como Kevin Steen, Tyler Black, El Generico e Uhaa Nation. E todos eles ajudaram a construir a reputação da PWG como uma verdadeira fábrica de talentos. E não para por aí. Lendas modernas como Bryan Danielson ou Daniel Bryan, CM Punk, Kenny Omega, Claudio Castagnoli ou Cesaro e tantos outros também deixaram sua marca por lá, participando de combates memoráveis que moldaram o cenário atual do wrestling mundial. Fundada no sul da Califórnia, a PWG se destacou por oferecer combates intensos, liberdade criativa total aos lutadores e uma conexão única com os fãs. Tudo isso sem depender de grandes lutas de televisão. Foi lá que muitos dos nomes que hoje brilham nos maiores palcos do entretenimento esportivo lapidaram suas habilidades e provaram que tinham algo especial. E se você é fã de Pro Wrestling e quer entender como tantos ícones começaram a sua jornada rumo ao topo, essa é uma história que você precisa conhecer. Essa é a trajetória da Pro Wrestling Guerrilla, a companhia que moldou uma geração inteira de lutadores. E como um fracasso épico no wrestling independente levou à criação da Pro Wrestling Guerrilla. Em 2022, a cena do wrestling na Califórnia estava tão quente quanto o clima. Diversas promotoras independentes surgiram com a promessa de revolucionar o mercado local. Mas como sempre acontece quando há dinheiro e atenção envolvidos, nem todo mundo estava ali pelo amor ao Pro Wrestling. Segundo o cofundador da PWG e o atual comentarista da IW Excalibur, a situação estava longe de ser ideal, com promotores se aproveitando das pessoas. Teve um evento beneficente para o 11 de setembro, onde o organizador simplesmente fugiu no intervalo com todo o dinheiro das doações, contou Excalibur em uma entrevista em um podcast. Entre essas promessas furadas, uma empresa se destacava como a que tinha tudo para dominar o cenário local, a Epic Pro Wrestling. Comandada por Gary Wapp, um artista que trabalhou em séries como Os Simpsons e o King of the Hill, a Epic parecia ter os ingredientes certos, até o talento no ringue perceber que a realidade era outra. Esse colapso de confiança nos bastidores da Epic acabou servindo como estopim para algo muito maior. Desiludidos com o que viam no circuito, um grupo de lutadores decidiu tomar o controle da situação, e foi então que fundaram a Pro Wrestling Guerrilla, uma companhia feita por lutadores para lutadores que rapidamente se tornaria uma das mais influentes do wrestling independente mundial. E eles tinham muitos dos lutadores mais talentosos do cenário independente do sul da Califórnia no elenco, e parecia uma boa mudança em relação aos promotores mal intencionados que dominavam o mercado na época. Ao longo da história, alguns lutadores já tinham assumido o controle de federações, como Vargani com a AWA, Fritz von Erich com a World Class Championship Wrestling e Antonio Inoki com a New Japan Pro Wrestling. Mas o que motivava esses 6 caras era diferente. Eles queriam criar uma promoção feita por lutadores e para lutadores. E naquela época ainda não existia hashtag, mas o espírito faça você mesmo já estava ali. E esses eram os 6 lutadores. Excalibur, ainda mascarado e hoje comentarista da IW. Super Dragon, uma lenda misteriosa do circuito independente. Joey Ryan, um ótimo lutador que mais tarde, infelizmente, cairia em desgraça. Disco Machine, o inferno dançante do cenário californiano. Scott Lost, um técnico silencioso focado na arte do ringue. E o Brutamontes Top Gun Tal War, força bruta com coração indie. E no dia 26 de julho de 2003, na Califórnia, os 6 colocaram a grana em conjunto e alugaram um salão amplo, normalmente usado para feiras de colecionadores. Eles pagaram os talentos locais e alguns nomes de fora, torcendo para que tanto o público quanto os lutadores aproveitassem a experiência e quisessem voltar, é claro. Mas mal sabiam eles que estavam dando início a algo extraordinário, o nascimento da PWG, a federação que mudaria o cenário independente americano
e se tornaria lar de alguns dos maiores nomes da história moderna do wrestling. E mesmo com um elenco de talentos de alto nível, os fundadores da PWG ainda tinham suas dúvidas no começo. A verdade é que a Pro Wrestling Guerrilla não tinha o mesmo orçamento que a Epic Pro Wrestling teve, mas diferente de muitos promotores por aí, eles foram honestos com os colegas sobre a situação financeira da nova empresa, e isso gerou respeito. No primeiro evento, os 6 fundadores dividiram o ringue com nomes como Scorpio Sky, Adam Pearce, Frankie Kazarian e AJ Styles. E para provar que a PWG não era um projeto de ego, os fundadores perderam 3 das 5 lutas que participaram. E a maior prova disso foi Frankie Kazarian, que venceu Joey Ryan e se tornou o primeiro campeão da PWG da história. Conforme a empresa foi promovendo mais eventos, o público começou a perceber que a PWG era diferente de qualquer outra federação do cenário independente. Eles passaram a trazer talentos como Samoa Joe, Christopher Daniels e os Briscoes. Os nomes dos shows também mostravam um estilo ousado, debochado e criativo. Foi então que, em 2006, eles se mudaram para o American Legion Post, número 308 em Reseda, que a federação encontrou seu lar definitivo. O local ficou conhecido pelos fãs como a Casa da PWG. A expansão foi impressionante. A PWG começou a realizar eventos até na Europa e no Reino Unido, e ainda fechou um contrato de distribuição com a High Spots DVDs, o que ajudava a cobrir os custos de passagens aéreas e permitir trazer grandes nomes como CM Punk, Samoa Joe, Christopher Daniels e os Young Bucks. Tudo isso aconteceu sem patrocínio milionário, sem TV, sem arena de luxo, só com talento, coração e criatividade. A PWG era underground, era irreverente e estava se tornando a federação independente mais influente dos Estados Unidos. E vocês não fazem ideia como essa federação mudou a vida de vários lutadores no Pro Wrestling. Com o passar dos anos, a Pro Wrestling Guerrilla deixou de ser apenas um espaço para os fãs assistirem lutas incríveis e se tornou o lugar dos sonhos para os próprios lutadores. Era onde talentos do mundo inteiro torciam para conseguir uma chance, porque lutar na PWG poderia mudar uma carreira, e o ex-campeão de duplas da empresa, B-Boy, resumiu bem isso. Se você for chamado para um show da PWG e fizer uma boa luta, vai começar a receber convites de tudo que é lugar. Graças a isso, nomes menos conhecidos como Quicksilver, Human Tornado e Chris Bosh tiveram a chance de brilhar e impulsionar suas carreiras. Mas conseguir essa oportunidade não era nada simples, e para lutar na PWG, você tinha que chamar a atenção de Super Dragon, o lendário mascarado que, além de fundador, também era o booker da companhia. Super Dragon tinha um olho clínico para talentos e uma filosofia clara. Deixa até os caras da luta de abertura mostrarem tudo o que tem, e se os fãs gostarem do que eles fizeram, talvez da próxima vez eles estejam no main event. E essa liberdade criativa virou a marca registrada da PWG. E foi exatamente isso que atraiu estrelas como Cody Rhodes após sair da WWE e Daniel Bryan, logo depois de ser demitido, a usarem a PWG como um refúgio e ponto de recomeço. E quem passou por lá jamais esqueceu. E quando a Ring of Honor tentou assinar um contrato de exclusividade com os Young Bucks, os irmãos deixaram bem claro: se não pudermos continuar lutando na PWG, não fechamos. E depois de algumas negociações, a Ring of Honor acabou cedendo, e esse acordo Young Bucks abriu portas para que outros talentos como Adam Cole, Kyle O'Reilly, Roderick Strong, Jeff Cobb, Jonathan Gresham e Bandido também pudessem atuar nas duas companhias. E o resultado? Alguns dos eventos mais épicos e memoráveis da história do wrestling independente. E a PWG se tornou mais que uma empresa de luta livre. Ela virou um verdadeiro rito de passagem. E todo lutador que passou por lá, de desconhecidos a futuras lendas, levou consigo a marca de um lugar onde a liberdade, o talento e a paixão sempre falavam mais alto. Mesmo depois de todos esses anos, os fãs nunca devem esquecer que a Pro Wrestling Guerrilla não foi criada por dinheiro. Ela nasceu por causa de 6 lutadores que queriam mudar a profissão para melhor. A PWG entrou em atos durante a pandemia de Covid-19 e não realizou nenhum evento em 2020. O primeiro show da PWG em quase 2 anos foi o Mystery Vortex 7, em 2021,
Lembrando também que o famoso torneio Battle of Los Angeles de 2023 viu a estreia surpresa da estrela da AEW, Chris Jericho. Bom também a gente lembrar, durante o main event da WrestleMania 39, na noite 1, Kevin Owens e Sami Zayn usaram roupas no ringue com o logotipo da PWG, marcando a primeira vez que o logotipo da promoção apareceu na programação da WWE. E durante a coletiva de imprensa pós-show, Kevin Owens e Sami Zayn agradeceram a Super Dragon e toda a PWG por ajudá-los em suas carreiras. E bom, como está a Pro Wrestling Guerrilla hoje em dia? E infelizmente a PWG foi forçada a um segundo hiatus em agosto de 2023, quando Super Dragon anunciou que não haveria mais shows da PWG por tempo indeterminado, porque ele precisava cuidar da sua namorada, que estava lutando contra o câncer. Em novembro de 2023, a Globe Theatre, base da PWG desde 2018, anunciou que fecharia com efeito imediato. De momento, nós não temos nenhum tipo de notícia que fale se a PWG vai voltar um dia ou não. E o último evento que eles realizaram foi no dia 13 de agosto de 2023. E desde então, nós não tivemos mais nenhum show da empresa. Então a única coisa que nos resta fazer é esperar e rezar para que um dia volte ativa e continue encantando fãs ao redor do mundo. Então galera, chegamos ao final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei para vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!